Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos, este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, estamos aqui no site do Instituto de Estudos Previdenciário, em que eles repercutiram uma matéria sobre a reforma da Previdência do portal UOL. E nós vamos tecer alguns comentários com vocês dessa matéria que fora publicada inicialmente no portal UOL, tendo em vista os profissionais que foram ouvidos durante a reportagem. São profissionais, de fato, autoridades no direito previdenciário e conhecem muito bem a matéria, considerados no Brasil inteiro. É importante que a gente conheça a opinião desses profissionais. Em primeiro lugar, o UOL conversou aqui com Ivandic Cruzeles. Ele é professor de Direito Previdenciário da Universidade Mackenzie. Igualmente conversou com Adriane Bramante, ela é advogada e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Conversou ainda com o advogado previdenciarista, o Rômulo Saraiva. E estes profissionais listaram alguns itens que, segundo eles, certamente irão acabar em discussão na justiça. E por isso mesmo, esta matéria veio parar aqui no canal Explicando a Notícia. Para nos situarmos da situação atual da reforma da Previdência, é importante que a gente tome conhecimento de que, segundo a CCJ, esta parte da reforma da Previdência, ou seja, a proposta de emenda que foi apresentada ao Congresso, foi considerada pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, foi considerada como constitucional. Nós discordamos, dado a quantidade de pontos controversos ali. E os profissionais dizem a mesma coisa. Vejam, apesar de haver sido considerada constitucional pela Comissão de Constituição e Justiça, os especialistas dizem o seguinte: alguns pontos ainda podem ser alvos de discussões na Justiça, segundo os especialistas que foram ouvidos pela reportagem do UOL. E o primeiro ponto controverso é o BPC. Só para vocês acompanhar, nós vamos falar do BPC, vamos falar da capitalização, da aposentadoria do trabalhador rural, nós vamos falar da aposentadoria especial, a aposentadoria por invalidez, vamos falar ainda da pensão por morte, proteção na maternidade, salário maternidade, contribuições ou contribuintes facultativos sem auxílio doença e os pontos definidos por lei complementar. Então fique atento que nós vamos comentar esses 9 pontos, começando aqui pelo benefício de prestação continuada. Então veja, no caso do benefício de prestação continuada, idosos com 60 anos de idade ou mais e pessoas com deficiência de baixa renda, vocês sabem que recebe um salário mínimo, valor de um salário mínimo no BPC, benefício de prestação continuada. Caso essa proposta do governo seja aprovada, o benefício será pago a idosos de baixa renda a partir dos 60 anos de idade, entretanto, no valor de R$ 400. Essas pessoas só receberão o valor integral de um salário mínimo após completarem 70 anos de idade, ok? Cabe ressaltar neste ponto aqui que para as pessoas deficientes, aí não muda. Essas pessoas continuarão recebendo o valor de um salário mínimo. Vamos dar um destaque aqui para a fala do especialista que foi ouvido pela reportagem, o Ivandic Cruzeles, que diz o seguinte: a assistência social, ela tem por finalidade garantir a vida e promover a integração na sociedade. E com as alterações, isso poderia ser questionado, caso isso seja de fato aprovado da forma que está
esses tipos de princípios certamente deverão ser questionados. Abrem aspas que nós vamos ler exatamente o que o profissional falou para sermos fiel à declaração. As mudanças são uma violação da dignidade da pessoa humana. Vão reduzir a possibilidade da construção de uma sociedade mais justa, livre e igualitária, e vão prejudicar a redução das desigualdades sociais, fecham aspas. Então veja, um país que se comprometeu, através inclusive de acordos internacionais, de erradicar e diminuir, ou pelo menos diminuir a pobreza. Isto consta inclusive na nossa lei maior, na Constituição, que o Brasil se compromete a erradicar a pobreza, diminuir as desigualdades sociais. Vem um governo com este tipo de pensamento e quer agravar essa situação. De fato, certamente haverá uma enxurrada de ações e o STF vai ter que debruçar-se em cima de todos esses questionamentos diante dos argumentos que os especialistas irão aviar aí contra essa inconstitucionalidade que os políticos acham isso constitucional. No ponto referente à capitalização idealizada pelo senhor Paulo Guedes, um modelo que já deu ruínas, que já arruinou a vida de muitas pessoas pelo mundo afora, e o sistema não fora implementado com sucesso em quase lugar nenhum. A exemplo disso, nós temos aqui o nosso vizinho, o Chile, que os idosos estão se suicidando e os que conseguem viver estão morrendo obrigatoriamente de fome. Veja, esse sistema de capitalização que está proposto lá na reforma, mas os detalhes de como funcionará virão por lei complementar, que aqui é um problema. Lembra? Nós já falamos sobre isso. O que eles querem? Quer aprovar. Aprovou, a partir de agora vale o sistema de capitalização. A forma que ele irá funcionar, nós vamos disciplinar em uma lei complementar. Aí, senhores, aguarde o que vem por aí, tá? Porque uma vez implementado isso na Constituição, como é o caso que se pretende, uma lei complementar pode vir e será aprovada muito facilmente, e aí as regras disso é que me amedronta. Mais uma vez, para o especialista Ivandique Cruzeles, ele diz o seguinte: não está claro se as empresas farão a contribuição também, o que pode gerar questionamento no STF, Supremo Tribunal Federal. Abrem aspas para lermos as palavras do especialista. O texto não está dizendo que as empresas vão contribuir. Isso pode ser fixado na lei complementar, quando for criada, mas a única garantia é que quem vai contribuir para esse fundo é o trabalhador. Entenderam essa parte aqui? Nessa sistemática, você quebra a ideia de que toda a sociedade vai contribuir para o financiamento da Seguridade, fecha aspas. O que é que ele está dizendo aqui? Eu gravei um vídeo recentemente no meu outro canal falando do sistema de custeio da Seguridade Social. Então, esses negócios aqui de criar uma lei complementar para depois disciplinar essa matéria é perigosamente aceitável, porque nós não sabemos o que virão a partir dessa lei complementar. Então veja, a outra parte controvertida é sobre a aposentadoria do trabalhador rural. Vejamos, a proposta iguala a idade mínima para homens e mulheres na aposentadoria rural em 60 anos, independentemente, homem ou mulher, além dos 20 anos de contribuição, torna-se obrigatório. Hoje, para vocês terem uma ideia, a aposentadoria rural permite que mulheres se aposentem aos 55 anos de idade e os homens aos 60 anos de idade, com uma contribuição mínima de 15 anos. Só aqui nós já temos o aumento da idade para a mulher, que passaria a ser igual, além dos 20 anos de contribuição, que tornaria-se obrigatório. Veja, para o Saraiva, que é o Rômulo Saraiva, ele diz o seguinte: nas aposentadorias urbanas, a idade mínima da mulher subiu 2 anos. Entenderam essa parte?
passando dos atuais 60 anos para os 62 anos. Agora veja, para as mulheres rurais, o aumento foi de 5 anos. Vocês perceberam que tem uns absurdos? A trabalhadora rural ela tem um aumento maior do que as trabalhadoras urbanas. Então, o discurso não se alinha com a prática. É um negócio totalmente destoante, absurdo, passando dos 55 anos para os 60 anos de idade, o que pode ser futuramente contestado. Isso é o que diz aqui o especialista. O Ivandique Cruzeles, ele ainda faz o seguinte: a mudança é um retrocesso, ou seja, o governo está andando de ré nesse caso aqui. O governo está indo para trás. Veja o que o especialista disse, abre aspas: a gente sabe quais são as condições agressivas de quem trabalha no campo, de fato, né? A proposta deixa os requisitos para a aposentadoria mais duros para a mulher do campo. É um retrocesso social. Fecha aspas, são palavras do especialista. Ingressando aqui agora na parte da aposentadoria especial, veja o que está contido na proposta. As regras de transição para a aposentadoria especial para quem trabalha em condições prejudiciais à saúde pode ser alvo de discussões. Segundo a Adriane, ele está se referindo aqui a Adriane Bramante, que é diretora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, hoje é possível se aposentar aos 15, 20 ou 25 anos de contribuição, falando do tempo lá à disposição a agentes nocivos à saúde, dependendo aqui da atividade profissional. A proposta, entretanto, ela prevê que a regra de transição é preciso atingir uma combinação de idade e tempo de contribuição, que aumenta a cada ano. Aqui é que mora o problema. Para atividades prejudiciais que garantem a aposentadoria com 25 anos de contribuição, por exemplo, a pontuação começa em 86 pontos e segue até os 99 pontos. Um segurado que começou a trabalhar com 21 anos de idade em uma atividade insalubre, por exemplo, tem hoje 45 anos de idade e 24 anos de contribuição e conseguiria se aposentar o ano que vem, no caso do exemplo aqui pela regra atual. Se a proposta for aprovada do jeito que está, ele teria na regra de transição por pontuação, né? Ele teria hoje 69 pontos, mas só conseguiria se aposentar em 2034, quando terá 60 anos de idade. Vocês percebem aqui as pegadinhas que estão contidas no texto da proposta de reforma da Previdência, da proposta de emenda à Constituição. Então, por isso que a gente tem que ficar atento à fala desses especialistas para a gente identificar isso, tudo bem? Vamos aqui agora para a aposentadoria por invalidez. Veja, no caso da aposentadoria por invalidez, o Romulo Saraiva ele afirma o seguinte, que a diferença de cálculo na aposentadoria por invalidez para quem sofreu um acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho pode ter discussão na justiça. Por quê? Para esses casos, o benefício seria 100% da média salarial de todos os salários, de todas as contribuições. Para os demais casos, o valor do benefício será 60% da média salarial, mais 2% a cada ano que exceder 20 anos de contribuição. Veja o que disse ele, abre aspas. Qual a motivação para essa diferença? Um acidente de trabalho tem uma relevância maior do que uma pessoa que descobriu um câncer? Fecha aspas. Isso é o questionamento, isso são os questionamentos dos especialistas. Outra mudança brusca que traz aqui a proposta de reforma da Previdência, proposta de emenda à Constituição que muda a regra da Previdência, é sobre a pensão por morte. Na proposta, ela altera as regras da pensão por morte e permite que o valor do benefício fique, preste atenção, pasme o senhor e a senhora agora, menor do que um salário mínimo. Está contido lá nas regras, mas ninguém te fala, ninguém te avisa disso aqui, né? Está lá no meinho, lá escondido lá. Ele permite que o valor da pensão seja menor, pensão por morte, seja menor que um salário mínimo. Para a Adriane Bramante, o tema poderia ser considerado inconstitucional pela falta de proteção social
que geraria para os dependentes aí do segurado do INSS. Ou seja, fica sem proteção nenhuma. Se eu posso diminuir o salário do coitado para menos que um salário mínimo, que proteção essa pessoa vai ter? Só enquanto o beneficiário estiver vivo? É de todo absurdo. No caso da proteção na maternidade, o Rômulo Saraiva ele afirma o seguinte, que no artigo 201 da proposta, o governo ele muda o termo. Veja, preste atenção aqui, abre aspas, proteção à maternidade, especialmente à gestante, fecha aspas, para, isso é o termo, essa parte aqui, ó, proteção à maternidade, especialmente à gestante, ele muda para salário maternidade. Para ele, essa troca no texto pode acabar com a estabilidade gestacional e o direito à amamentação na volta ao trabalho, por exemplo. Então veja, o que ele diz aqui, abre aspas, se fosse ficar igual, se fosse ficar igual, não teria necessidade de mudar o termo. Isso é o especialista falando. Se mudou, é porque estão querendo dar um novo destino a essa proteção. Esse aspecto pode ser motivo de inconstitucionalidade, diz o especialista. E lembre que ele pode fazer isso aqui, se eles estão querendo mudar, é através de lei complementar. Coisa muito fácil e rápido, tudo bem? Vamos ver aqui agora no caso dos contribuintes facultativos sem auxílio-doença. Preste atenção. Segundo Adriane Bramante, hoje o artigo 201 da Constituição fala dos riscos sociais que a Previdência cobre, que são eventos como doença, invalidez, morte e idade avançada. A proposta ela muda essa redação e diz que a cobertura será para eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Então veja, para a Adriane, o fato de se colocar na Constituição que a proteção é, abre aspas, para o trabalho, pode ser uma brecha para acabar com a proteção para os facultativos. Por quê? Como as donas de casa, estudantes e desempregados, eles não trabalham, né? Por isso que a especialista está chamando a atenção aqui. Então, logo, ele está chamando para o texto para a proteção para o trabalho. No futuro, basta ele criar uma lei e falar, olha, essas pessoas não trabalham, então logo elas estão desprotegidas. Descoberta. Continua aqui, ó, que contribui por conta própria e não exerce atividade profissional. Eles poderiam ficar sem auxílio doença, por exemplo. Por quê? Ao chegar no INSS fazer um pedido desse, o sujeito iria falar, não, mas é só para quem trabalha, vocês não trabalham, entendeu? Vocês não têm atividade profissional. E isso geraria aí um problema certamente de ordem constitucional. O último ponto, né, são os pontos definidos por lei complementar. É isso que a gente está falando desde o início. Saraiva afirma, o Rômulo Saraiva afirma que a proposta do governo ela abre diversas possibilidades de o texto da Constituição ser alterado por lei complementar. Isso é muito perigoso porque é mais fácil de alterar, tá, pessoal? Depois da aprovação da reforma. Abrem aspas, são as palavras do especialista. A proposta está flexibilizando mudanças na Constituição em demasia, de forma demasiadamente fácil. Isso pode ser questionado por violar a necessidade de se alterar a Constituição apenas por PEC, proposta de emenda à Constituição. Principalmente se essas alterações afetam direitos fundamentais. Fecham aspas. Aqui o especialista está dizendo o seguinte, ora, se a Constituição hoje, com essa dificuldade toda que é para ser modificada, os caras tentam fazer isso, imagine os senhores quando for possível fazer as alterações que eles bem quiserem por meio de uma lei complementar que é muito mais fácil de ser aprovada no Congresso, nas casas legislativas, Câmara e Senado Federal. Então são informações relevantes, importantes para vocês refletirem. Reportagem de fato muito elogiável aqui do portal UOL e repercutida pelo Instituto de Estudos Previdenciários. Um forte abraço para vocês, fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.